pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, nós não sabemos. O fato é que a afirmação de Jesus mexeu tanto com Natanael que fez com que todo o seu preconceito, toda aquela sua visão que ele tinha, toda aquela expectativa que ele tinha acerca do Messias fosse desconstruída, e a partir daquele momento, então, ele aceitou que mesmo que Jesus viesse de Nazaré, ainda assim ele poderia ser o Messias, aquele que foi prometido no Antigo Testamento. Olá pessoal, nós estamos iniciando mais um vídeo da série Encontros com Jesus. E esse é o último vídeo da série e nós queremos encerrar essa série com um texto que eu particularmente acho fenomenal. O texto que nós vamos ler hoje está no Evangelho de João, capítulo 1, e nós vamos ler o verso 48 e o verso 49. Diz assim: Perguntou Natanael: De onde me conheces? E Jesus respondeu: Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe o chamar. E então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. O texto que nós lemos fala de um encontro que Jesus teve com um jovem chamado Natanael. Ao que tudo indica, Natanael era um jovem judeu, assim como muitos judeus de sua época, que estava à espera do Messias. Porém, quando Felipe, que havia se encontrado com Jesus momentos antes, foi até Natanael, levando Jesus junto com ele, e disse para Natanael que Jesus era aquele que iria de vir, ou seja, ele era o Messias, Natanael não acreditou. A primeira coisa que Natanael disse foi: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque era praticamente impossível que o Messias viesse de Nazaré. Haja vista que Nazaré era uma região pobre, uma região quase que primitiva. Isso mostra que Natanael tinha os seus preconceitos, tinha suas visões, tinha todas as suas expectativas em relação ao Messias. Talvez ele esperasse que o Messias viesse de Jerusalém, que era a capital. Talvez ele esperasse que o Messias viesse de algum outro lugar tão importante quanto Jerusalém, menos de Nazaré, que era uma região pobre, uma região humilde. É aí então que Jesus faz 3 afirmações para Natanael. Jesus afirma no verso 47 que Natanael era um israelita sincero. E essa é a primeira afirmação que ele faz. Isso não mexe muito com Natanael. Mas a segunda afirmação que ele vai fazer, essa sim mexeu com ele. No verso 48 que nós lemos, ele disse para Natanael que o havia visto debaixo da figueira antes mesmo que Felipe o chamasse. E isso choca Natanael de uma tal maneira que imediatamente ele declara: você é o Messias, o Rei de Israel. O que Natanael estava fazendo debaixo da figueira, nós não sabemos. E também não interessa. Apesar de que existe muito misticismo em volta desse versículo, as pessoas tentam fazer muitas alegorizações em volta dessa questão da figueira, mas não importa o que Natanael estava fazendo embaixo da figueira ou o que a figueira em si significa. O fato é que a afirmação de Jesus mexeu tanto com Natanael que fez com que todo o seu preconceito, toda aquela sua visão que ele tinha, toda aquela expectativa que ele tinha acerca do Messias fosse desconstruída, e a partir daquele momento então ele aceitou que mesmo que Jesus viesse de Nazaré, ainda assim ele poderia ser o Messias, aquele que foi prometido no Antigo Testamento. E aí Jesus faz a terceira afirmação para Natanael. Ele diz: olha, você verá anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. É óbvio que isso é uma linguagem metafórica. O que Jesus está querendo dizer para Natanael é o seguinte:
Se você largar tudo que você está fazendo e começar a me seguir, eu vou mostrar para você coisas grandiosas. O fato de eu ter visto você debaixo da figueira antes mesmo de eu ter te conhecido, isso é nada comparado com aquilo que você está para ver, isso se você passar a me seguir. E a pergunta é: e o que mudou na vida de Natanael após esse encontro? É óbvio que Natanael tinha um vazio espiritual dentro de si, porque, como eu disse, como todo judeu da sua época, ou pelo menos como a maioria dos judeus, ele aguardava o Messias. E sob essa declaração violenta que ele faz acerca de Jesus, quando ele diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré, isso significa que ele tem uma expectativa muito grande. Mas no momento em que ele encontra Jesus e diz que aquilo não era nada comparado com o que ainda estava por vir, isso muda a vida dele. Embora que a maioria das pessoas, quando começam a frequentar igrejas, ou quando começam uma busca de uma vida espiritual, ou até mesmo quando começam a querer conhecer Jesus, é verdade que existe no coração das pessoas um sentimento que as levam a terem medo de se decepcionarem. Porém, o que Jesus nos afirma aqui é que Ele sempre é muito mais do que nós esperamos. Ele sempre excederá as nossas expectativas. Ele sempre será muito mais daquilo que nós podemos imaginar ou até mesmo pedir. O cristianismo, ele era de Nazaré na época e continua sendo hoje. Ou seja, ele é simples, porém eficaz. Jesus veio de Nazaré, de uma terra simples, mas para fazer grandes coisas, para mudar vidas, assim como ele mudou a de Natanael, assim como ele mudou a minha, assim talvez como ele mudou a sua que está assistindo esse vídeo, e assim como ele pode mudar a vida de muitas pessoas. Que Deus possa te abençoar com essa palavra, em nome de Jesus. E se você foi abençoado com esse vídeo, compartilha ele, curta a nossa página, nos ajude a abençoar outras pessoas com esse vídeo, faça com que esse material possa alcançar outras vidas, para que elas também possam ser abençoadas. Muito obrigado e até a próxima.